Este talvez seja um dos gêneros de bromélia mais fáceis de serem cultivados. Isso graças ao fato de essas plantas terem evoluído para suportar condições extremas, como baixa umidade e escassez de nutrientes. Não é à toa que as tilândias se tornaram tão populares ao redor do mundo. Mas embora elas sejam bem rústicas, praticamente independentes, existem alguns pontos que valem ser observados se quisermos oferecer a elas condições ideais de cultivo. Embora a maioria das tilândias não necessitem de substrato algum para serem bem cultivadas, existem algumas exceções. Isso, claro, varia de acordo com a espécie que você está cultivando e o clima da sua região. Para exemplificar, eu trouxe aqui uma tilândia flexuosa, que é uma planta que sim, vai muito bem como epífita, ou seja, amarrada em árvores ou em toquinhos de madeira, mas aqui na minha coleção ela vai muito bem em vaso. E para mostrar para vocês a melhor receita de substrato, eu separei aqui alguns materiais que nós vamos utilizar para fazer essa mistura. É muito simples. Nós temos aqui fibra de coco, nós temos os chips de coco, aquela mistura clássica para orquídeas, olha, isso aqui tem carvão, casca de pinos e chips de coco também. E as pedrinhas mesmo, que é só para dar um acabamento e ajudar a fixar sua planta no vaso. Quem já acompanha o nosso canal aqui sabe que eu sempre faço isso. Bom, é importante que vocês observem que para o cultivo de tilândias em especial, o seu substrato precisa ser muito bem drenável. E uma outra dica importante, que não é necessariamente uma regra, mas eu gosto de utilizar vasos de barro. O vaso de barro respira, mantém a temperatura nas raízes da planta e tem esses furos aqui, isso é um vaso tradicional para orquídeas, olha, ele tem esses furos também que facilitam ainda mais a drenagem. Como vocês puderam observar, a nossa seleção de materiais aqui já são materiais bem secos, ou seja, que não retêm umidade. Bom, então no caso da tilândia aqui, ao invés de nós misturarmos esse substrato, a gente pode trabalhar em camadas. Eu posso usar aqui, olha, a fibra de coco para abraçar as raízes da planta e evitar que elas se machuquem durante o processo. Agora você acomoda a sua planta no vaso e você pode vir calçando com um chip de coco. Agora que a planta já está calçada, você pode usar a última camada com a mistura para orquídeas. Pronto, e agora para finalizar, a gente pode utilizar o cascalho para ajudar a fixar a planta no vaso.
Pronto, olha só. A planta já está bem fixa no vaso e, como eu disse, esse é um substrato bem seco, bem drenável e muito importante para as tilândias que não toleram ficar com as suas raízes muito úmidas. Bom, mas como a maioria das tilândias não precisa de substrato, você tem aí várias opções de cultivo. Você pode cultivá-las em tronquinhos de madeira, o que eu gosto muito, penduradas por fios de nylon, ou você pode fazer alguns arranjos com arame, como é o caso desse aqui, que é um espiral de arame galvanizado, onde você pode encaixar as suas tilândias e pendurá-las aí, ou no seu viveiro, ou na sua varanda, enfim, aonde você escolher cultivá-las. Para isso, nós vamos precisar de um alicate de bico, uma garrafa PET cortada ao meio, você vai precisar do gargalo da garrafa e o arame galvanizado. Você vai cortar aí cerca de uns 30 centímetros de arame, ou até menos do que isso, depende, claro, do tamanho da sua planta. Com o tempo e a prática, você vai vendo aí como você pode ajustar o seu espiral para encaixar a sua planta. Bom, você simplesmente irá prendê-lo no gargalo da garrafa e irá girar em torno dela, elevando o arame um nível acima a cada volta. Pronto, olha só, você já tem aí um espiral de arame. Para dar o acabamento, você vai entortar essa ponta e fazer um pequeno ganchinho. Você pode também fechar um pouco o final do seu espiral para evitar que ela vaze para baixo. Tá aí, olha só, bem simples. E agora basta você encaixar a sua planta no centro do espiral. E pendurá-la onde você quiser. Para reproduzir tilândias é muito fácil também. Você pode retirar os brotos laterais assim que a planta atingir aí 1/3 do tamanho da planta mãe, ou você pode multiplicá-lo também através de sementes. Então, se você não viu o nosso último vídeo onde eu falo sobre semeadura de bromélias, pega o card aqui em cima e vai lá para você ver, porque a gente fala de sementes de tilândias também, tá? São sementes aladas. Sobre a adubação de tilândias, é importante que nós observemos uma das características mais interessantes dessas plantas. Acontece que as raízes das tilândias servem essencialmente para que elas se fixem em troncos, pedras ou qualquer estrutura onde elas resolvam crescer. Mas são as folhas as grandes responsáveis pela absorção de umidade e nutrientes no seu ambiente natural. Acontece que as folhas das tilândias têm essa aparência veludada porque elas são repletas de umas estruturas chamadas tricomas. Se você perdeu o vídeo onde eu mostro com um microscópio os tricomas das folhas das tilândias, pega esse card aqui e vai lá para você assistir, porque além desse vídeo ser muito legal, ele é muito esclarecedor sobre como essas plantas recolhem nutrientes. Nesse caso, já que as tilândias absorvem nutrientes através das folhas, é importante que nós utilizemos adubos foliares, ou seja, adubos líquidos que você vai dissolver na água e pulverizar nas suas plantas. Eu gosto muito de utilizar esse adubo aqui, que é um adubo extremamente concentrado e além dos nutrientes básicos como nitrogênio, fósforo e potássio, ele possui vários oligoelementos que também são muito interessantes para o desenvolvimento da planta. A outra vantagem desse adubo é que, como ele é extremamente concentrado, ele é bem econômico. Bom, uma outra coisa importante a ser observada é que, embora todos esses adubos venham com a indicação do fabricante sobre dosagem, é bom que você faça uma mistura bem leve, bem fraca. Assim, você pode adubar as suas plantas com mais frequência sem sobrecarregá-las. As tilândias são extremamente sensíveis a cobre. Então é muito importante que você observe tanto na composição dos adubos que você for utilizar, quanto nos fios de arame que você for utilizar para segurar suas plantas, que eles não tenham cobre. O cobre pode matar as suas plantas quase que instantaneamente.
Muita gente usa cauda bordaleza para tratar orquídeas, por exemplo. Acontece que a cauda bordaleza possui sulfato de cobre na sua composição, o que é extremamente perigoso para as tilândias. Como eu disse, se elas entrarem em contato com qualquer substância derivada do cobre, elas morrem instantaneamente. Bom, aqui eu já tenho uma mistura bem leve desse adubo e não tem mistério nenhum. Você vai simplesmente borrifar as folhas da sua planta com a frequência que for mais conveniente para você. Como eu disse, se você quiser fazer uma adubação mais frequente, use tipo 1/3 da recomendação do adubo ou até menos do que isso. Se você quiser fazer sua adubação uma vez por mês ou uma vez a cada 2 meses, você pode aumentar um pouco da dose, nunca excedendo a recomendação do fabricante. Bom, eu espero que esse vídeo tenha respondido aí as dúvidas mais frequentes no cultivo das tilândias, que estão cada dia mais populares. Mas antes de eu ir embora, eu gostaria de lembrar vocês de uma questão muito importante. Hoje em dia é muito comum encontrar pessoas vendendo essas plantas na internet. E bom, nós que somos amantes das plantas, queremos tê-las, queremos cultivá-las, queremos entendê-las em cultivo, sim. Mas é nossa responsabilidade cuidar para que elas continuem existindo na natureza também. Então, quando você encontrar alguém vendendo essas plantas na internet, procure saber da procedência. Muitas dessas plantas são retiradas da natureza e algumas espécies são extremamente ameaçadas de extinção. Bom, eu vou deixando vocês por aqui. Muito obrigado pelo carinho e a confiança de sempre e até o próximo vídeo.